Então, gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Larissa Lau, sou editora de vídeos e agora também de podcast. E para começar a nossa sequência de podcasts, hoje a gente tem a Marjorie, que é nutricionista e celíaca também. Seja bem-vinda, Marjorie. Oi, Larissa. Oi, ouvintes. Obrigada pelo convite, né? Eu que agradeço por você ter topado o convite e a nossa conversa, né? Marjorie, você quer se apresentar um pouquinho antes da gente começar a nossa conversa? Sim. Então, Larissa, eu já sou formada há 15 anos, né? Desde então eu trabalhei com clínica, mas nunca me chamou a atenção essa área de celíacos, né? Tanto é que eu sempre fui muito crua em tratamentos, assim, quando aparecia um celíaco no meu consultório eu surtava, né? Eu disse, meu Deus, como é que eu tenho que tratar e tal. Mas com o tempo, me especializando, eu comecei a enxergar um pouquinho melhor, né? Há 15 anos atrás era bem assustador uma pessoa ser intolerante à lactose ou ser celíaco, né? Era uma doença muito assustadora na época, então era raro também, né? Hoje em dia, com tanta coisa ruim no mercado, foi piorando, né? Uhum. Hoje é mais comum, digamos assim. Só que o meu amor por intestino veio quando eu comecei a sofrer, né? Então, pela minha dor. Assim, há 12 anos eu descobri que eu sou intolerante à lactose através de uma intoxicação alimentar que foi desencadeado, e eu sempre tive problemas com glúten, né? Então eu evitava consumir, mas nunca deixei de consumir o glúten ou ter a contaminação com glúten. E mais ou menos há 3 anos atrás, que foi a fase que eu engravidei, comecei a observar detalhes, né, que até então eu não observava. Eu adquiri a tireoidite de Hashimoto, que é uma segunda doença autoimune, que foi pela celíaca não ser tratada, né, depois foi diagnosticado isso, e então comecei a ter um cuidado maior, mas o cuidado grande, principalmente em relação à contaminação cruzada, foi quando eu tive o diagnóstico mesmo com um endocrinologista, que hoje é meu endócrino, até cuida de mim até hoje, e pela minha filha também, porque daí os cuidados foram dobrados, né? Tanto para mim quanto para ela. E assim eu me apaixonei cada vez mais para esse tipo de doença autoimune, para problemas intestinais, e hoje eu só atendo isso. A Estela, hoje ela faz 3 anos, dia 30. E ela começou com os sintomas a gente começou a observar na introdução alimentar, que ela foi descascando o pezinho quando ela começou a ter contato com o glúten, né? Então, na janela imunológica que a gente faz na introdução alimentar, eu comecei a testar o glúten e ela começou a descascar o pezinho. E hoje ela tem dermatite atópica, quando ela tem a contaminação, por mais pequena que seja, ela começa a aparecer alergia na pele. Se não me engano, essa doença, ela se não me engano, nem todo celíaco tem ela, mas acho que quem tem essa dermatite geralmente é celíaco, né? Sim. Eu lembrei também de uma situação agora minha, na verdade, né? Eu fui diagnosticada há 2 anos com a doença celíaca, mas na verdade eu também tinha alguns indícios já mais ou menos uns 7, 6 anos atrás, na época que eu estava na faculdade, e aí foi somatizado ainda com ansiedade, né? Eu tinha muitas infecções intestinais na época da faculdade, e eu tinha muitas crises de ansiedade. Então, quando eu comecei a fazer terapia para tratar a ansiedade, as minhas infecções intestinais, elas eram completamente direcionadas e ligadas à ansiedade. Nunca foi algo intestinal ou alguma complicação gástrica, né? E interessante que há 2 anos atrás eu tive uma crise nos meus joelhos, né? Eu tive como se fosse uma crise reumatológica, e aí não tratando a minha infecção intestinal, eu tive uma artrite reativa na época, a gente achou que era isso, nos 2 joelhos ao mesmo tempo. Eu fiquei, tipo, mais ou menos uns 3 meses sem andar direito, né? Sem descobrir o que era a causa. Então a gente tirava o líquido do joelho com um reumatologista, fazia a infiltração, né? Retirava o líquido do joelho quase uma vez por semana e o meu corpo não reagia, né? A gente não sabia qual era a origem.
Fui para infectologista também e não estava dando resultados, né? Todos os exames de todas as doenças davam negativas. E até que eu fui pro gastro e a gente descobriu que era doença celíaca. Então ali a gente já começou uma observação, um estado clínico, né? De será que os meus problemas nos joelhos eles eram causados por não tratar a doença celíaca, né? Então com o corte do glúten os meus joelhos voltariam ao normal. Ou será que era realmente um quadro de reumatismo, né? A gente ficou nessa observação por 2 anos. No final do ano passado, a gente fechou o quadro porque entrou oficialmente uma terceira doença autoimune em mim, que é o uveiite, que é uma inflamação que dá nos olhos. E nos aí, olhos, sim. a gente foi ver, eu fui descobrir que daí os meus médicos acabaram me contando que a doença base, uma das doenças bases da uveiite é a artrite reumatoide, né? Então, tratando a artrite reumatoide, a uveiite ela ameniza, mas a artrite reumatoide veio, muito provavelmente, por eu não ter tratado a minha doença celíaca antes, né? Por não ter descoberto ela antes. Então, eu fiquei sofrendo por muito tempo. Virou uma bola de neve no corpo, né? E virou essa bola de neve de a doença celíaca não foi tratada, gerou uma segunda doença autoimune, que é a artrite reumatoide. E sem tratar a artrite reumatoide, gerou a uveíte, né? Uma foi ligada à outra. Tem uma regrinha, Larissa, que a gente fala da celíaca, que toda celíaca não tratada, toda doença autoimune pode ser uma celíaca não tratada, né? Então é sempre bom, quando você tem um quadro de autoimune, sempre fazer o estudo da celíaca, né? Se realmente você tem ou não a celíaca. Uma coisinha vai não tratando uma. Vai levando a outra, justamente. Então vamos então à nossa pergunta base desse podcast, né, para iniciar a nossa jornada com os outros podcasts, que é a mais importante de todas, que é o que é a doença celíaca? Tu consegue explicar um pouquinho para a gente, Marja? Então, a doença celíaca, ela é uma doença autoimune, né? Então ela vai agredir o teu sistema imune, né, o teu sistema imunológico, e ela é originária pela agressão que o glúten faz no intestino da pessoa, né? Então ela gera um processo inflamatório, ela agride muito a mucosa do intestino, e fazendo isso, esse glúten vai agredir, passa por essa barreira, que a mucosa é como se fosse um escudo no teu intestino, então ele chega a agredir a tal ponto que ele vai passar para a tua corrente sanguínea, e ele vai gerar processos inflamatórios e ativando o sistema imune, que vai gerar a doença celíaca, né? Então ela vai agredir o teu organismo. E cada organismo também, cada pessoa vai ter uma forma bem diferente de manifestar também, né? Por exemplo, para ti foi de uma forma, para mim foi, na verdade, foi os meus joelhos demonstraram que tinha algum processo inflamatório no corpo. Eu tinha as minhas infecções intestinais também com uma certa frequência, né? Mas tem gente, às vezes, que demonstra de uma outra forma, né? Eu acho que sempre tem quadros bem diferentes, né? Tem gente que não tem infecção intestinal, geralmente, né? Tem raros os casos, né? Mas sim. Tu já chegou a atender alguém que tinha alguns sintomas diferentes? Psoríase, que também é muito comum na doença celíaca. A dermatite, a gente chama de dermatite epitiforme, que é a celíaca de pele, né? Que então dá reações bem agressivas na pele em si. E aí automaticamente tem que ver todo o histórico da pessoa, porque você tem que pegar desde quando era bebezinho, sabe? Às vezes você descobre uma celíaca por a pessoa ser anêmica desde pequena, e aí você vai investigar, porque é problema de processo absortivo. Eu tive um caso de uma paciente que a gente descobriu sobre a doença, e ela era constipação crônica. Então, tentamos de tudo, ela passou em vários médicos e nada do intestino dela melhorar, e aí começou a ter um quadro de melhora quando a gente foi retirando o glúten. Aí eu pedi para ela retornar, porque eu não tinha tirado por completo, isso é muito importante, né? Para fazer diagnóstico não pode tirar o glúten por completo. Então eu pedi para ela voltar num consumo maior de glúten, e aí a gente fez o exame e deu positivo, né? Então é muito de cada corpo, né? Não tem uma sintomatologia, não, você tem isso, então você é celíaco. Então é questão de observação mesmo. Existem alguns casos de a pessoa ser celíaco, mas na hora de fazer os exames mesmo, ingerindo glúten,
o exame dá negativo? Os exames que são padrão ouro, que a gente fala para celíaca, é o de sangue e a biópsia de intestino, né? Do duodeno. São os padrões ouro. Só que se você não estiver consumindo glúten, por você já ter um mal-estar, provavelmente vai dar negativo, tá? Por isso que antes de qualquer coisa tem que ter o diagnóstico, então não pode retirar o glúten, né? Por mais que ele esteja te agredindo, procura um médico especialista, faça os exames, para depois sim poder tirar o glúten, porque pode acontecer, e já teve muitos casos que deram negativo. O meu caso foi um desse, por eu saber dos sintomas que o glúten me causava, eu retirei ele. Então eu fiquei muito tempo sem consumir. Aí, na época, deram negativos. E aí, hoje, com a modernidade, então, como eu falei, é muito recente o diagnóstico por causa dessa modernidade também, no meu caso. Então, eu fiz o teste genético, né, que está sendo usado, mais usado agora para justamente não ter tanta agressão, né? Então, ele é feito por coleta de sangue e eles fazem a leitura do perfil genético. Aí esse não teria o problema de não ter o glúten, sabe? De você não estar consumindo glúten. Alguns gastros já estão fazendo, ou alguns endócrinos, eles já estão pedindo a celíaca por esse teste. É que eu acho que ele é um pouco mais certeiro mesmo, né, no diagnóstico. Né? Sim. Eu sou muito a favor a esse tipo de exame, porque tem muitas pessoas, assim, dentro da minha prática clínica que sofreram demais com o glúten e nunca tiveram um diagnóstico, que é muito comum, às vezes não acontecer o diagnóstico, por ser algum tipo de sintomatologia que pode não estar agredindo tanto o intestino, né? E aí fazendo o perfil genético dá positivo. E aí tira o glúten, tira a contaminação e a pessoa renasce, digamos assim, né? Melhora, né? Os aspectos físicos, assim, Nossa, é nítido. De imediato já dá uma mudança muito grande, mas quanto mais tempo você fica assim, em contato com o glúten, tu começa realmente a melhorar muito. Pele, unha, cabelo, né? Com certeza. O teu estado físico de, nossa, eu não me sinto mais tão inchada, não sinto mais dor em tal lugar. É bem nítido, né? A diferença. Agora que tu falou do teste de gene, eu tava lembrando de, por exemplo, eu recebo muitas perguntas, às vezes, de alguns amigos e às vezes a galera no Instagram também, quando eu falo sobre uma coisa de doença celíaca, né? E geralmente me perguntam assim, se pega? Né? Essas são as primeiras perguntas, assim, de quem realmente não entende, nunca teve contato, na verdade, com o assunto, né? Mas é uma questão, é uma condição genética, né? E, por exemplo, esse do teste do gene, eu tava lembrando que da minha família, minha prima, que é um pouco mais velha do que eu, há 6 anos atrás, ela teve um problema muito grande de contato com... ela teve alguns problemas muito grandes também de infecções intestinais. Ela fez o teste da doença celíaca, mas deu negativo, mas ela cortou o glúten. O médico dela acabou indicando ela cortar glúten. O que a gente acabou descobrindo é que ela tinha uma intolerância muito grande. Em alguns casos, depende do ambiente, depende da comida, depende da contaminação que ela tem, às vezes ela tem alergia. Ela fez o teste genético e o dela deu negativo, né? Tudo bem que a gente pegou bem o quadro da família, da nossa avó, das nossas mães também, né? A minha mãe também deu negativo, o teste dela de sangue, não era genético, mas essa minha prima e mais outra prima deu negativo os testes genéticos. Isso também não descarta a probabilidade de outras pessoas ou outros primos ou outras primas terem os genes da doença celíaca, né? Não descarta, né? Digamos que é uma loteria, né? Mas diante disso, acho que a gente pode então conversar também sobre essa diferença da doença celíaca, da intolerância ao glúten e da alergia, né, Marjorie? Tu consegue falar um pouquinho sobre isso pra gente? E aí, alergia geralmente são sintomas rápidos, né? Por exemplo, um edema de glote, um inchaço no rosto, e aí você consegue ter os exames específicos para alergia, né? E o anticorpo que age ali no teu sistema imune, então, digamos que é o soldadinho que vai agir, que dá essa reação alérgica, é o IgE, tá? A doença celíaca
se usa muito o IgA, o IgG, né? Aí a doença celíaca é a questão genética mesmo, né? E claro, aí tem todos os cuidados da doença celíaca e o maior cuidado é a contaminação cruzada, né? E a sensibilidade ao glúten não celíaca, ela vem por uma reação de defesa do organismo também. Então, o soldadinho que defende o corpo é o IgG. E algumas pessoas toleram a contaminação. Você até pode ter uma contaminação porque ele não vai agredir como a celíaca, né? Então, o sensível ao glúten ataca mais o processo digestivo. Então, digamos que pode dar uma diarreia, ou pode dar uma má digestão, ou pode dar enxaqueca, então a enxaqueca relacionada ao processo digestivo, né? Então ele é um pouquinho diferente. O sensível ao glúten tem uns exames, mas hoje eles não são considerados fidedignos, então é mais questão de observação mesmo. Né? E por que acontece muito isso? Porque o glúten, ele é uma proteína de difícil digestão. Então, quando o teu processo digestivo num todo, ele está em desequilíbrio, você não consegue digerir como deveria esse glúten. E ele agride muito o teu organismo por ter esse desequilíbrio em todo o processo digestivo. Algumas pessoas conseguem reverter essa sensibilidade ao glúten, né? Tratando digestão, reequilibrando o intestino, elas conseguem reverter, que não é o caso da celíaca, que é uma doença e não cura, né? Essa que é a diferença dos três. Outra dúvida também que me vem assim, com uma certa frequência, quem tem intolerância ao leite, à lactose, né, geralmente tem um remedinho, alguma enzima para poder tomar antes de ir para uma festinha e poder consumir um bolo, um brigadeiro. E aí a galera geralmente pergunta, né, e para doença celíaca, né, tem alguma coisa para tomar? É triste a gente falar, né, que não tem. Né? Geralmente o tratamento é ficar 100% isento de glúten, né? Isso. No caso de quem tem intolerância ao glúten ou uma sensibilidade ao glúten, tu sabe dizer se tem alguma coisa, algum remédio, alguma enzima para tomar? Tem. Existem umas enzimas importadas que estão vindo agora para o mercado. A Essential, que é uma farmácia bem comum no nosso meio, né? Ela é bem famosinha para as nutris. São produtos de boa qualidade. Ela tem a Zymelift, que é uma enzima digestiva. Ela contém 16 enzimas digestivas e 2 delas são relacionadas à digestão do glúten, né? Então, geralmente, eu indico essa para os meus pacientes. Ela parece que por algum problema com a Anvisa, ela vai ficar fora do mercado, eu acredito que 2 meses, né? Que eles foram proibidos da venda, mas com certeza vai retornar em breve no mercado. E ela é muito boa, eu gosto bastante de usar a Zymelift. Daí ela já entra com a digestão da lactose para quem tem intolerância, né? Ela já vai entrar com essa digestão e associada ao glúten também. Só reforçando que esse remédio, é um remédio ou uma enzima, na verdade? É uma enzima digestiva. Tá. É um mix de enzimas digestivas. Tá. Só lembrando, então, que esse mix de enzimas, né, elas são só para casos de intolerância ao glúten ou sensibilidade, né? Isso, tá? Celíaco, nem pensar. Nem pensar. Eu acho que agora a gente tem que falar sobre o pesadelo, né? Geralmente, eu lembro, na verdade, que quando eu fui diagnosticada com a doença celíaca e que eu comecei a ler sobre os primeiros parágrafos que eu li sobre eu tenho que cortar o glúten porque o organismo de um celíaco não consegue quebrar as proteínas e tudo mais. Para mim estava tudo bem até aí, né? Eu pensei, tá tudo certo, eu vou então num buffet e eu vou me servir com salada, carne, não vou pegar macarrão, não vou pegar nada que tenha contato com trigo e afins. Até chegar na parte que falava sobre contaminação cruzada, que geralmente essa é a parte mais delicada para os celíacos, não só para os celíacos, mas também para um convívio social, né, a família, os amigos, porque essa é a parte de impacto social maior, né? Mas vamos então falar sobre a contaminação cruzada, que eu acho que é a parte mais delicada para quem é diagnosticado e tem que, além de trocar todos os alimentos e ter que trocar
toda a dieta, né, toda a alimentação, essa é aquela parte que parece um pesadelo, no começo é um pesadelo, mas depois a gente pega um jeito e vai conseguindo retomar a vida, né? Vamos falar então um pouquinho sobre isso. Na realidade, a contaminação cruzada é o celíaco ter o contato com o glúten, seja porque a nossa pele absorve, né? Então, algumas pessoas acham que é só o fato de ingerir, mas a gente tocando no glúten, a gente pode ter um processo absortivo bem agressivo ali. E aí a questão da contaminação cruzada, porque dependendo o utensílio ou o ambiente, o glúten ele fica, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, você quer montar uma padaria para um celíaco e você usar um ambiente que era de uma padaria antiga com muito glúten, vestígios de glúten, com certeza vai ter uma contaminação cruzada e isso pode estar passando para o produto que você vai vender, né? A questão da embalagem, porque as pessoas às vezes vendem o produto e não tem contaminação, não tem contato com glúten, as máquinas são isentas de contaminação de glúten e tal, mas aí você vai pegar esse produto numa embalagem que tocou numa embalagem com trigo, por exemplo, né? Isso já é uma questão da contaminação cruzada. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a pele em si, o processo absortivo de pele e a ingestão. Então, eu tive o caso de uma paciente que ela é uma celíaca bem severa mesmo, e o marido dela tomou cerveja e ela não sabia. Coisa de 15 minutos, ela deu um beijo nele. E mais uns 10 minutos depois deu uma diarreia fortíssima nela, né? Porque a mucosa também absorve esse glúten e ela fica ali questão de 3 horas. Então, você tem um cachorrinho e consome ração, e essa ração tem glúten, então dentro de 3 horas não deixa ele te lamber, né? É meio irônico até falar, só que para um celíaco é coisa muito séria, né? A gente tolera 12 ppm de glúten, então é muito pouco, então é mais difícil para um celíaco mais severo, às vezes nem esse 12 ppm é tolerável. E aí é como você falou, a questão da vida social, né, porque os ambientes são raros pra gente, né, então você tem que cuidar muito com isso. Eu costumo dizer que a gente não vive em bolha de vidros, né? Então, a questão da contaminação vai acontecer, né? Às vezes sem querer, sem você ter porque as pessoas não têm tanta informação sobre a doença, né? A questão de uma esponja de louça, que você pode ter lavado alguma coisa que tenha o glúten e depois lavar o seu utensílio, né? Então, algumas pessoas até acham que é frescura. Infelizmente, tem bastante que acham que é frescura. Tem bastante. Né? Sim. E assim, a gente tem que estar ciente de saber ter um controle dessa contaminação, né? Então, uma prevenção. Não... Digamos que uma prevenção em relação à imunidade, em manter o teu intestino sempre saudável, né, em ter regrinhas para você ter uma vida mais amena. Não que você não vai deixar de ter algum sintoma, mas que esses sintomas sejam a menos, né, que já ajudam bastante. Eu lembro que quando eu fui ler sobre contaminação cruzada e aplicar também no dia a dia, né, na época eu morava com a minha mãe, e quando eu comecei a ver detalhadamente sobre a contaminação cruzada de, por exemplo, minha mãe tinha as panelas mais antigas dela de ferro, né? Ela já tinha muitos anos, então o que acontece sobre a contaminação cruzada? Já foi feito tanta coisa dentro dessas panelas de ferro da minha mãe, que macarrão com glúten, o que mais pode ter glúten, que agora eu já descartei até da minha mente, assim. Mas macarrão eu acho que é um dos maiores exemplos, né? Já foi feito tanto macarrão com glúten dentro daquela panela nos últimos anos que é impossível você esterilizar um utensílio de cozinha, né? O glúten, ele funciona... Quando eu li sobre isso, ele explicava que o glúten, ele funciona como se fosse uma cola. Na maioria dos utensílios e das coisinhas de plástico, de colheres, de madeira, de bambu, né?
Ainda o que era mais esterilizável, que eu tinha lido sobre, é tudo que for de vidro, que aparentemente tem uma tripla lavagem, né? Que é com bicarbonato de sódio, álcool e vinagre. Mas o restante, tudo que é de inox, ferro, o glúten ele fica impregnado, então é impossível de estar retirando essas pequenas partículas de lá. Então, geralmente o indicado é você comprar utensílios novos, né? E trocar a sua esponja, né? E tentar deixar ela o mais zerada possível de contaminação. Quando a gente diz sem contaminação com glúten, é realmente em tudo, né? Cuidar com comprar utensílios novos, geralmente é o que é indicado, e começar um processo realmente de zerar o glúten dentro de casa, né? Para mim, naquela época, foi um pouco mais difícil, porque minha mãe tinha muito utensílio em casa que já estava completamente contaminado. Era geladeira, era forno, micro-ondas. Eu também já estava indo para os 25, 26 anos e já estava com vontade de sair de casa. Então, para mim, eu acabei saindo de casa, indo morar sozinha, foi muito mais fácil fazer essa transição, né? Então, eu comprei todos os utensílios novos, comprei os básicos de panela, uma colher daqui, uma colher de lá, uma colher de silicone. Então, para mim, foi um pouquinho mais fácil. Fácil, entre aspas, né? Porque a gente tem que comprar todos os utensílios de volta, né? Então, tudo que eu tinha em casa com a minha mãe, que era muito mais confortável, na verdade, até hoje eu não tenho micro-ondas, não tenho nada, porque a gente vai comprando aos poucos, né? Mas para quem mora em uma casa com, por exemplo, um jovem de 15 anos que foi diagnosticado com doença celíaca e tem mais 2 irmãos que não são celíacos, né? O trabalho dessa família e da mãe e do pai para poder, de alguma forma, fazer com que essa filha, que é celíaca, continue se alimentando, né, e seja inclusa dentro da casa, é um trabalho a mais, né, é deixar utensílios separados para ela, uma esponja separada para ela, né, para ela lavar as coisinhas dela, os pratos, as panelas, e ter tudo separado, né, cuidar muito com isso, porque a contaminação cruzada, você mesmo citou o seu exemplo de você ficou anos tendo contaminação, né, e não foi suficiente para o teu organismo. Chegou um período em que, não, realmente eu não tá dando, preciso cortar tudo mesmo, preciso eliminar a contaminação cruzada para ter uma vida mais saudável, né? Então, a importância de realmente levar isso a sério, né? Eu tenho casos de pacientes, Larissa, que é esse exemplo que você citou, né, de ele viver num ambiente que são pessoas que não são celíacas, né? Então, esses pacientes, a gente tem um cuidado maior em questão à proteção, né? Por exemplo, eu tenho um caso de uma paciente que é mãe e cozinha para os filhos, e os filhos não são celíacos, não entra o glúten, mas a contaminação ela é muito grande na casa dela. Então, eu e o gastro dela chegamos num consenso de prevenção, né? Então, prevenção que eu digo do próprio organismo, né? Então, ela faz em períodos mais curtos a colonoscopia, né? Para ver se ela se mantém saudável. Exames de sangue por menos tempo também, né? Para ver se está tudo bem, principalmente questão de hematócrito. E nós tratamos o intestino dela cuidamos da imunidade dela, na realidade, né? Então, a gente usa muito probiótico, uma alimentação um pouquinho mais regrada, isenta de farinhas, e nesse caso a gente consegue ter um controle bem positivo para ela. Então, alguns pacientes, eles tendo uma consciência dessa contaminação, eles conseguem amenizar, né? Não digo que tirar para o total, mas pelo menos ela consegue se manter saudável. Alguns sintomas acontecem, por exemplo, uma retenção de líquido, né? Tipo, membros inferiores inchados, às vezes pode acontecer com ela, mas pelo menos em questão de clínica, ela tá, no caso dessa paciente, ela tá super saudável. E às vezes a gente tem que fazer dessa maneira, sabe? Porque é muita questão de família, né? Então, se nós não conseguimos de uma maneira, nós tentamos de outra, né? Mas tem que ter um cuidado, né? Isso é importantíssimo. Só que às vezes a gente tem que tentar ter um jogo de cintura, né? E aí, por exemplo, esse foi uma das maneiras que a gente conseguiu no caso dessa minha paciente também, né?
Aham. ter essa prevenção, digamos assim. Uhum. A minha prima, que acabou sendo diagnosticada como sensível e alérgica a glúten, ela tem os mesmos cuidados na casa dela do que eu tenho, né? Ela não pode ter nenhum tipo de contaminação também, nada, nenhuma contaminação cruzada nem nada. Então, para mim é seguro, inclusive, visitar ela, porque a cozinha dela é isenta de glúten mesmo, em 100%. A minha prima, ela é casada. O marido dela não tem nenhuma intolerância, não é celíaco, nem alergia, nem nada. Ele só tem um pouco de sensibilidade à lactose. E para eles, a regra que eles colocaram dentro da casa, mas é os dois, né? Fica um pouquinho mais fácil também. Eles colocaram a regrinha de dentro de casa não entra glúten, né? Mas fora de casa, o marido dela come alguns alimentos com glúten, até para ele também estar ingerindo isso, né? Ele não ficar completamente sem contato com o glúten, né? E aí... a minha casa é isso também, é esse consenso que a gente chegou. Que é super seguro para quem é celíaco, né? Pra gente Sim, com certeza. E geralmente isso para eles também funciona muito bem, né? Se ele come alguma coisa com glúten fora de casa e volta para casa, eles escovam os dentes, esperam um tempo até realmente, até ele dar um beijo na minha prima ou ter algum contato com ela. Então, para eles foi bem fácil colocar essa regrinha, né? Mas eu vejo que para quem tem uma família maior, né, com alguns filhos, né, e um deles é celíaco, ou o pai ou a mãe é celíaco, cabe sentar, conversar com a família e ver também com os médicos e com nutricionistas quais são as opções que tem, né? O que se encaixa dentro da realidade dessa pessoa, né? Sim, justamente, né? Não é regra, né? Esse caso da minha paciente é um caso, né? Cada pessoa tem eu sempre digo que cada corpo é um corpo, né? Então, o tratamento vai ser também específico para aquele corpo, né? Bom, e para encerrar então a nossa conversa, só para reforçar então do tratamento, né, da doença celíaca, é ficar 100% isento de glúten, né, cuidar com as contaminações cruzadas, né, tomar esses cuidados que é super importante para a saúde de quem é celíaco, né, Margi? Sim, eu sempre costumo também falar que na minha prática clínica, que a partir do momento que você descobre a doença, é sempre bom ver como está o teu processo digestivo num todo, né? Então, é sempre bom ser um celíaco saudável. Isso vale lembrar para todos os celíacos que não ter a consciência de não só trocar os produtos com glúten para sem glúten, porque hoje é muito comum, né? Na minha época, até na época da intolerância à lactose, quando eu descobri, não tinha pão sem glúten, não existia essas coisas, né? Agora está muito mais simples. Mas ter a consciência de comer comida de verdade, e não só fazer essa troca, né? Então, eu consumo um pão com glúten, eu vou trocar por um pão sem glúten e vou comer pão o tempo inteiro, né? Ou eu vou viver de rosca de polvilho. Eu tive o caso de um paciente que comia Ruffles o tempo inteiro, né? Porque ele descobriu que é celíaco, então a vida dele era Ruffles. E aí, assim, né, vai vir a consequência de uma má alimentação. Então, a partir do momento que eu quero me tratar da celíaca, que você tem esse diagnóstico, é importante saber aliás, é importante ter a consciência que você precisa ter uma alimentação regrada para você se manter saudável, manter a sua imunidade boa, porque você pode estar tirando a agressão do teu organismo, mas não necessariamente o teu organismo ele vai se tornar saudável por só ter tirado o glúten. Você está tirando quem está te machucando, mas o organismo também é importante se manter saudável, né? Então, ter essa consciência de uma alimentação mais saudável. E não só trocar, eu sempre digo que é trocar 6 por meia dúzia, né? Você tirou o teu agressor, mas a qualidade continua péssima. Né? Então tem que cuidar bastante com isso. Isso me lembrou um jargão super comum, então assim, alimentos de verdade geralmente não tem glúten. Batata doce, né? Justamente. As frutas, as verduras. Então, geralmente as pessoas também assimilam que uma alimentação gluten-free, ela é um pouco mais saudável, mas não necessariamente, né? Porque as substituições das farinhas, às vezes, deixam os pães sem glúten muito mais calóricos, muito mais gordurosos do que os pães com glúten, com farinha de trigo, né? Justamente. Então tem que ter bem essa consciência, né? Quando a gente tem um diagnóstico sobre a doença, a primeira coisa que a pessoa pensa, né? Pão.
minha vida acabou porque eu não vou consumir mais pão francês cheiroso da padaria, né? E assim, ó, depois que você aprende a conviver com a doença, é o que você falou agora, é tão simples pregar uma maçã, é tão simples cozinhar uma batata doce, e você está agregando saúde nisso, né? Então, é isso que tem que pensar, é pegar essa dor, essa tragédia, entre aspas, e transformar ela para uma coisa boa para a tua vida. Então, tentar nesse momento se conscientizar que você precisa comer saudável, né? E não se desesperar, e meu Deus, agora o que vai ser? Eu vou parar de comer pão. Não, eu sei que isso vai ser bom para mim, porque eu sei que eu vou comer comidas melhores, e isso é fundamental. Então, Marjorie, muito obrigada pela conversa, né, pelo bate-papo. Né? Muito obrigada por ceder seu tempo e conversar sobre algo extremamente importante. Imagina, Larissa, eu que agradeço a oportunidade, né, de estar falando mais sobre a doença, porque eu gosto de esclarecer bastante sobre ela, porque muitas pessoas olham para a gente como coitadinhos, né? E então foi por isso que eu me especializei, né, nessa área, porque para mostrar para as pessoas que não precisa se apavorar quando tem um diagnóstico, que é uma vida que pode viver muito bem, que não precise ficar desesperado, e eu resolvi botar isso aos 4 cantos do mundo, né? Então, para você ter feito esse convite para mim, foi muito importante para eu conseguir tá mais um motivo de estar passando isso para os outros, né? Isso é fundamental. Então, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada por ter feito parte. É isso, gente. A gente vai encerrar, então, o nosso primeiro podcast por aqui. E até!